O tema de hoje é sobre família. Família, vigiai e orai. E aí a gente traz algumas reflexões, não somente das orientações dos espíritos contidos em obras psicografadas, em especial de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, que tem se dedicado a explanar sobre o tema, dando uma perspectiva de apoio a todos nós que passamos desafios na condição de pais e educadores das nossas crianças, mas também na perspectiva mesmo da sociedade que tem trazido essa temática como de extrema importância para os momentos que temos passando dentro dos desafios da nossa sociedade. Então, há um grande consenso sobre a importância da família para o ser em evolução e desenvolvimento. E essa perspectiva, esse consenso, ele está em 3 dimensões que a gente identifica, sem prejuízo da gente achar outras dimensões em desdobramento desses. Mas a gente vê um consenso social ao afirmar que a família é o primeiro núcleo da vida de um ser humano. É o primeiro movimento, exercício do ser humano dentro da vida em sociedade. Também é um consenso espiritual ao considerar, para além disso, a extrema importância para a evolução do ser humano eterno, o ser espiritual, em viagens sucessivas, de encarnações sucessivas, em direção a um patamar melhor de vida espiritual e eterna. E também numa dimensão psicológica. Há um consenso dos psicólogos, sociólogos, estudiosos do comportamento humano, a importância, por exemplo, da infância na formação e a estruturação da personalidade. Então, a nossa temática, ela visa a gente trazer reflexão, a responsabilidade que nós temos como pais educadores na formação da criança, nesse período da infância, para que ela venha a ser um adulto que possa enfrentar os seus desafios, experiências necessárias como um adulto saudável. E aí, na psicologia, as reflexões sobre o aprendizado e desenvolvimento da criança, ela é trazida de uma forma em que se ressalta a importância dos cuidados nessa fase de vida, considerando que é uma fase que a criança tudo registra em termos de educação e exemplificação de seus pais educadores. Nós temos vários estudiosos, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar em Vygotsky, Piaget, Anna Freud, Winnicott, pessoas estudiosas que, dentro das suas experiências, das suas teorias psicológicas ou psicanalíticas, elas concluíram a importância das experiências que a criança vive para a formação do adulto saudável, porque é nessa fase que se estrutura a personalidade do ser humano. E aí também o espiritismo, que vem ao encontro de todos esses estudos também, eles nos falam, os espíritos, dessa fase reencarnatória, porque a fase da infância ainda é considerada como fase da reencarnação. O ser reencarnado, ele, além daquela fase que ele está ainda na fase de gestação, o período da infância ainda é considerado como o período de sedimentação desse espírito a esse corpo, que vem vivenciar as experiências terrenas. Então, os espíritos nos dizem, essa fase é extremamente importante para que a gente esteja perto da criança, porque nesse momento o espírito, assim a gente tem que considerar, nossos filhos são espíritos, às vezes espíritos mais antigos do que nós, sob a nossa tutela, ele vem como espírito com tendências ainda ocultas, tendências, situações que ainda não se afloraram, algumas aptidões que ainda não se afloraram, porque assim é posto ao nosso benefício, para que a gente possa ter uma chance de receber as influências positivas, porque na medida que a gente vai se desenvolvendo, a criança vai se desenvolvendo, vai aparecendo essas aptidões. E é extremamente importante, os espíritos nos dizem, as influências positivas para confrontar essas aptidões que vão vindo à tona por meio da estruturação da personalidade da criança. E aí nós temos, os espíritos nos dizem, que é nesse momento, e Joana de Ângeles muito mais ainda, porque ela tem uma obra de 31 capítulos, intitulada Constelação Familiar, Constelações Familiares, onde ela coloca a importância não somente dessa fase da infância, mas durante toda a fase mesmo de evolução do ser, o papel do pai, o papel dos filhos, o papel dos avós, dos tios, ou seja, o papel de todos nós dentro dessa estruturação desse ser que se propõe a desafiar sua própria existência numa autossuperação.
Então, nesse momento, a intervenção educativa, Joana é muito mais enfática, a intervenção educativa dos pais educadores, ela é muito mais importante do que em qualquer outra fase. É lógico que nós não vamos negligenciar, depois que a criança ela entra na fase da adolescência, juventude, até na fase adulta. Até porque considera-se, em nível psicológico, que a gente evolui em todas as fases da vida. Até quando a gente está idoso, a gente ainda está adquirindo algumas informações, alguns valores, considerando até dessa premissa de espírito eterno que todos nós somos, né? Vindo de várias vidas e indo para as outras. Então, em qualquer momento da nossa existência, a gente está em aprendizado. Mas é fato que na fase, por exemplo, da infância, nós somos espíritos muito mais moldáveis, mais flexíveis a receber as boas influências. Por isso que os espíritos nos dizem, nessa fase, é importante termos uma intervenção muito cuidadosa, muito bem orientada, dentro do orai e vigiai, para que a gente não possa perder a oportunidade de tutelar esses pequenos nossos que são espíritos vindo por uma opção nossa e deles para vivenciar um processo de renovação. Então, o que os espíritos nos dizem é para que a gente não negligencie esse papel nosso de conduzir essas crianças, espíritos, para que todos nós possamos ter um sucesso lá na frente. Um adulto mais saudável, uma sociedade mais feliz, considerando, como eu coloquei inicialmente, que o lar é a primeira célula de vivência do ser humano em sociedade. Mas esse ser humano ele vai para a sociedade externa e ali ele vai vivenciar os valores que ele aprendeu dentro do lar. Por isso a importância desse aprendizado, porque todos nós temos um consenso também de querer uma sociedade justa, mais feliz, mais fraterna, mas é preciso que também que nós façamos nosso papel, como a nossa irmã Lisier colocou aqui durante a fala dela. Todos nós, é preciso que todos nós possa dar esse contributo dentro de uma consciência e responsabilidade que cabe a cada um de nós. Se porventura também não tivermos sobre a nossa tutela filhos ou crianças, ainda assim nós, enquanto sociedade, nós temos uma responsabilidade para esses seres ainda em evolução durante esse período reencarnatório. Possamos nos responsabilizar, às vezes como educador, como professor, como cuidadores de criança, como tios, como avós, dando o nosso contributo caso a gente perceba alguma desorientação dessa criança ou um negligenciamento desses cuidados. Então, os espíritos nos colocam que é extremamente favorável essa fase porque a graça e a beleza de uma criança desperta em nós a vontade do cuidado, da proteção, do carinho. Então, dentro da premissa que traz o Espiritismo, né, que todos nós viemos para grandes encontros de almas, né, que na condição de filhos ou de pais, nós estamos em processo de reparação, às vezes vivenciando com inimigos do passado, ou até afetos do passado, ou pessoas que nos prejudicaram, esse é o mais comum, né? Estamos vivenciando processos de reparação. É importante que a gente não reconheça naquela criança um inimigo de outrora, de outras vidas. E por isso que Deus deixou essa fase da infância e esse esquecimento que a gente tem também, que a gente não se recorda das relações passadas, para nos despertar nesse sentido de nos dedicar ao outro com afetos, carinhos e cuidados. E a relação de pais com filhos é algo extraordinário em termos de despertamento de um amor incondicional. Por isso que nós temos essa condição favorável para que a gente possa investir nos pequenos, para que ele possa cumprir com essa missão dele existencial e nós com a nossa tarefa espiritual também. Então, é preciso que o ser receba nos primeiros anos de vida essas influências benéficas e o espírito está favorável, flexível e moldável a essas boas influências. Por isso, é preciso que a gente possa agir no sentido de proporcionar uma educação moral, espiritual e ética, orientando mesmo o pequeno para aquilo que é bom, para aquilo que é correto, para aquilo que é necessário. Também vigiar, ou seja, vigiar no sentido de estar consciente do que está acontecendo à volta desses tutelados, quais as influências negativas que a gente observa que pode ter um risco para essas crianças que possa desvirtuá-la do caminho. Seja um programa de televisão, seja algum movimento em volta dessa criança, que a gente tem que estar desperto, analisar a situação para que a gente possa redirecionar, se for o caso, ou aproveitar o ensejo para a gente incutir uma boa influência nesse momento. E orar no sentido da educação espiritual na prática.
Quando a gente fala de orar, a gente fala de conexão com a nossa espiritualidade. É preciso a gente também proporcionar essa educação espiritual para esses pequenos em evolução. Muitos deles, espíritos antigos, não tiveram muitos contatos, vamos imaginar, com a sua espiritualidade em vidas anteriores. Vêm com desafios muito pesados por diversas vezes. E quando não há essa questão da reflexão sobre o ponto de vista espiritual, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto se ressente desse apoio e, às vezes, cai no vazio existencial por não ver sentido na sua vida, porque tem a sua dimensão de vida um pouco reduzida, porque nunca ouviu falar numa espiritualização, nunca teve nada que pudesse despertá-lo no sentido de refletir sobre uma amplitude da vida, sobre Deus, sobre Jesus, sobre conhecer esses grandes ícones da espiritualidade, para que possa também utilizar como um exemplo para poder vencer determinados desafios. Então, para isso, a gente até arrisca de colocar alguns pontos mais trazidos pelos espíritos, né, que podemos colocar para as crianças de uma forma lúdica, de uma forma que ela possa entender a questão da bondade, por exemplo, do exercício de algumas pequenas solidariedades, colocar para a criança a questão da cooperação, inserindo ela em pequenos... A criança, eu falo também, o jovem, o adolescente, exercitando pequenas atividades domésticas, estimulando a cooperação, a solidariedade, buscando o exercício da bondade, levando para participar de algumas atividades. Então, nós temos várias atividades onde a gente possa colocar no campo do agir para que a gente possa fazer uma condução para que a criança possa aprender pelo exemplo. Mas a gente sabe que, para fazermos isso, para capacitarmos outro ser humano, é preciso também que a gente possa se capacitar, que a gente precisa também buscar para dentro de nós essa reflexão sobre uma vida mais ampliada, do que é necessário para que a gente também possa se bem conduzir nesses nossos desafios, não somente como pais educadores, mas também como ser humano dentro de uma sociedade, com as suas mazelas, considerando mesmo nosso momento planetário, de planeta de provas e expiações, a cada momento surgindo um apelo do mundo diferenciado, a sociedade vivenciando alguns fenômenos que muitas vezes a gente não consegue compreender, colocado pela mídia, colocado por algumas notícias que nos chegam por variadas fontes. Então, é preciso que a gente também tenha uma visão mais ampliada da vida, e o Espiritismo ele nos proporciona de variados elementos de reflexão. Só o fato da gente saber que nós temos sucessivas vidas, que nós somos seres eternos, que existe um Deus de bondade, de misericórdia infinita, e que há um sentido para as nossas experiências, é possível a gente concluir que os nossos desafios eles não vêm do acaso, eles vêm de uma necessidade combinada conosco antes de reencarnar, para que a gente pudesse despertar algumas virtudes, alguns sentimentos nobres. Então, primeiro nós temos que nos capacitar, porque não é possível educarmos crianças sem a gente também ter uma perspectiva de vida mais ampliada. Então, e também para vencer um desafio, por exemplo, de termos alguma situação com as crianças muito desafiantes, vamos assim dizer. Então, se nós considerarmos que eles são espíritos antigos, vamos compreender algumas vezes alguns comportamentos, sem também a gente abrir mão de redirecionar, como eu coloquei anteriormente, para uma situação mais favorável para essa vivência. Mas é preciso que a gente também tenha noção da nossa meta existencial, dos nossos desafios, do nosso papel dentro desse contexto. É preciso termos consciência dessa responsabilidade, contribuir para a estruturação da personalidade dessas crianças, nossos filhos, para que eles possam também, com segurança e conexão, fazer também o seu papel quando for o momento. E uma questão interessante que a gente vê, isso é quem coloca é Joana, né? De Ângeles, ela coloca aqui uma estrutura fragilizada de personalidade, porque a criança, aqueles autores da psicologia, da psicanálise que eu citei, assim como Joana também coloca, eles colocam muito essa questão da estruturação da personalidade. Quando eles falam isso, é a questão mesmo do ser humano ele ter reforços emocionais, de forma que ele se sinta seguro a tomar decisões na medida que vai amadurecendo. Então, Joana coloca, quando isso não acontece, há uma estruturação frágil da personalidade da pessoa, e isso pode ocasionar diversas
consequências, vamos assim dizer. Por exemplo, um vazio existencial, como também já citei aqui. A pessoa começa a questionar, principalmente na fase da adolescência, qual o sentido da sua vida. Quando está mais independente, buscando, né, fazendo suas opções, direcionando, né, a sua própria vida, em que pese ainda alguma vinculação emocional ou financeira com os pais. Mas, em determinado momento, a pessoa pergunta qual o sentido da minha existência. E se a pessoa não consegue achar uma saída, esse jovem não consegue achar uma saída, ele cai numa inconformidade. Ele passa a colocar suas aspirações, principalmente nas questões materiais. Aí que a Joana coloca, vem a busca por prazer desenfreado, vem a questão dos vícios, né, que acaba momentaneamente trazendo uma segurança falsa para aquela pessoa, para um segundo momento a pessoa cair, por exemplo, numa melancolia, podendo chegar numa depressão e muitas vezes, infelizmente, chegando até um suicídio por falta de uma estrutura psicológica reforçada, de modo que a pessoa pudesse achar uma saída dentro de um contexto mais ampliado de vida. Então, na medida que a pessoa vai ampliando essa visão de vida, ela mais se amadurece psicologicamente e compreende que todas as fases da vida, elas têm seus altos e baixos, que nós estamos em plena experienciação como seres de evolução, que é preciso termos vivenciarmos algumas situações que nos parecem difíceis ou insuperáveis, mas que existe uma motivação para que isso aconteça e que, se a gente tiver mais reforçado espiritualmente, compreendendo isso, né, quando eu falo espiritualmente, compreendendo o porquê, sabendo que não existe o acaso dentro dessas situações, mas que existe uma motivação, em algum momento combinada ou programada, a pessoa consegue achar uma saída. Agora, quando não consegue achar uma saída e a pessoa cai na questão da reflexão materialista da sua própria situação, ela corre um grande perigo mesmo por tomar algumas decisões voltadas para a desistência do viver. Então, por isso que a Joana coloca, é muito importante esse reforço que a gente dá nessa fase, né, da infância, para que esse futuro adolescente possa ter as suas angústias, seus embates interiores, mas que possa achar as suas saídas viáveis, né, fazendo com que ele mesmo seja contemplado com a questão não do vazio existencial, mas para o sentido da vida dele, né? Então, devemos ensinar para que isso ocorra, essa estruturação psicológica reforçada e madura, esses valores éticos e morais, né? Ensinando a criança o respeito ao próximo, a não competição, para que a gente não caia na cultura da violência, a cultura do ser, não do ter, dentro de uma sociedade tão consumista quanto a nossa, que premia a todo momento com coisas para suprir a falta de afeto, né, a falta de carinho, a falta de presença, motivá-los especialmente para a questão da autoestima. Essa questão da autoestima é muito importante, porque existe a educação equivocada de punição e culpa, né? Então, às vezes, quando isso acontece na infância, a gente está ali reforçando uma baixa estima, e essa baixa estima está calcada nessa questão da punição, e a criança passa tanto a se sentir desvalorizada, quanto ela começa a utilizar máscaras, porque ela não consegue mais se colocar tal como porque ela tem medo da punição. Acaba não sendo mais espontânea, não expressa mais suas emoções, e a situação fica mais complicada em termos de relacionamento com os pais, ali dentro do lar, e, posteriormente, fora do lar. É quando a pessoa, por uma questão de um mecanismo mesmo de defesa, começa a achar grupamentos que possam reconhecê-lo de alguma forma. Então, a questão da culpa e da punição, ela tem que ser mesmo muito refletida na questão da educação dos filhos. A gente pode utilizar como exemplo Jesus. Jesus tinha a pedagogia da renovação, da reparação. Quando ele falava, vai, não peques mais, né, ele queria dizer, eu não estou aqui para te punir, nem para te condenar, nem para te julgar. Estou aqui para te orientar. Então, Jesus, ele praticava essa pedagogia da renovação. Ele agia com orientação e amorosidade, né, e de uma forma lúdica, uma forma extremamente simbólica, colocando as situações tal qual as pessoas poderiam entender. As parábolas nada mais são do que isso, uma forma lúdica para fazer com que as crianças espirituais que ainda somos pudessem compreender aquelas situações e passar a agir de uma forma diferente. Então, nós podemos utilizar a pedagogia de Jesus para fazer essa condução que os espíritos nos propõem, que os psicólogos nos propõem, que esse consenso todo nos propõe na condução desses pequenos.
Então, quanto mais consciente da sua potencialidade e riqueza interior, mais segurança e fé o ser humano tem em si mesmo. Então, é preciso que a gente motive também aquelas pessoas que estão sob a nossa tutela. A motivação diz que é algo que você não passa para outra pessoa, é uma coisa que você mesmo, algo interno. Eu considero sob o ponto de vista mesmo do adulto. Da criança, é possível a gente dar estímulo para que ela tenha essa motivação. Então, esse papel ele não é complicado, é um dia a dia que é muito calcado, especialmente na amorosidade, da escuta fraterna, do estar mais presente. Embora toda a correria que a gente tem de trabalho, as demandas do mundo material, é possível que a gente destine alguns pequenos momentos mais profundos e presentes para que a gente possa fazer esse papel que nos cabe de conduzir esses seres humanos, ainda na fase de criança. Então, quando a gente fala que não é complicado, é porque ele demanda, sobretudo, a amorosidade e essa disposição e vontade e essa consciência que a gente tem que ter do papel que a gente tem como pais educadores na condução desses filhos. E, a partir daí, não é possível que essas crianças sejam cooptadas, vamos assim dizer, pelo mundo, pelos apelos do mundo, que são muitos, porque o anestesiamento dos sentidos, eles estão presentes até em propagandas de comida. Então, se a gente estiver atento e consciente para esses apelos do mundo, é possível a gente fazer uma intervenção. Então, é isso que os espíritos nos alertam. Não é preciso, a gente não nos demanda fazer um curso de psicologia ou aprender técnicas extraordinárias de condução do ser humano, mas utilizar a técnica simples que Jesus utilizou quando conduziu seus apóstolos, pessoas diferenciadas, com as suas emoções muitas vezes em desalinho, com as suas inseguranças, mas ele utilizava aquela técnica da amorosidade, da compreensão, do escutar verdadeiramente o outro, para fazer aquelas intervenções simples que ele fazia. E isso tem uns livrinhos bem interessantes, Boa Nova, Jesus no Lar, que narra esse dia a dia com Jesus, com os apóstolos, quando eles traziam essas angústias. E aí é possível a gente perceber que Jesus conduzia-os tal qual crianças espirituais mesmo, que ele devia perceber, né, naquele momento, essa necessidade de acolhê-los e orientá-los. Então, é mais ou menos isso que os espíritos nos propõem, para que a gente possa realmente fazer essa tarefa de construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais fraterna, a partir da nossa contribuição dentro do primeiro núcleo social que existe, que é a família. Que possamos, então, utilizar esse caminho seguro de Jesus. E eu finalizo colocando, primeiro reforçando, né, essa nossa contribuição para essa vida mais feliz, passa pelo orar, ou seja, espiritualização, vigiar, estar consciente do nosso papel e agir, podendo utilizar essas diretrizes de Jesus. E se porventura faltar ainda, assim, ficarmos vacilantes em relação a isso, que possamos então pedir ajuda para esse mestre amoroso, que ainda tutela o nosso planeta, na condução dele para um patamar mais favorável de energia, saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, Jesus ainda está presente como governador do nosso planeta, e aí a gente pode lembrar, nesses momentos de dificuldades, quando ele disse: eu sou o bom pastor, tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração. Vinde a mim, vós que andais fatigados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, a gente não está sozinho nessa tarefa. Jesus, comandando tudo isso daqui, nós temos os nossos mentores espirituais, mentores da nossa família, mentores dos nossos filhos, a espiritualidade amiga que nós temos, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, mas tantos outros que nos assistem em nossas variadas tarefas. Ou seja, a cada tarefa que nós temos aqui na comunhão, nós temos um espírito tutelando, assim também a existência de cada um de nós. Nós somos tutelados em nossas tarefas. Basta que a gente abra o nosso coração e essa perspectiva dessa influência positiva dos espíritos, e sobretudo de Jesus e também de Deus, né, dentro de um contexto maior, sempre agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui em encontros de almas para a renovação de todos nós.